Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto sobre forças intermoleculares, nós vamos falar de mais duas hoje que também são muito importantes em sistemas biológicos. No vídeo anterior eu dei exemplos mais voltados a moléculas polares. Agora eu quero dar outros exemplos focados em moléculas apolares. Veja só, eu quero especialmente diferenciar esses dois tipos aqui de interações, as chamadas interações hidrofóbicas e as chamadas interações de Van der Waals ou forças de London, que também recebe esse nome, né? Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é, tá? Tem diferenças entre as duas. Inicialmente, vamos falar das interações hidrofóbicas. Gente, antes de mais nada, é importante a gente falar que as interações hidrofóbicas não são exatamente uma interação entre moléculas apolares uma a outra. Vocês vão observar que as interações hidrofóbicas são consequência do rearranjo das moléculas de água presentes em um meio. Veja só, quando você tem um ambiente hidratado, por exemplo, lipídios, ácidos graxos são inseridos nesse meio, vai acontecer algo ali que vai envolver uma chamada redução da entropia. Por que isso vai acontecer? Ou o que vem a ser isso, né? É o grau de organização presente no meio. Por que essa entrada de lipídios, de ácidos graxos, gera essa redução da entropia? As moléculas de água vão começar a ficar altamente organizadas ao redor aqui dessas estruturas. Então, antes, as moléculas de água estavam numa determinada organização e quando se insere ali, por exemplo, um lipídio no meio, elas começam a ter que se rearranjar um pouco mais. Isso gera um aumento de energia livre no meio. Esses processos não são processos favoráveis. Sendo assim, o que vai acontecer aqui? Vai se tender a gerar essa situação aqui, olha, que vocês estão vendo. O que seria isso? Antes, cada cadeia de ácidos graxos estava aqui realmente escondida e as moléculas de água organizadas ao redor. Agora o que vai acontecer é que essas cadeias lipídicas vão tender a se aproximar e as moléculas de água diminuem esse grau de organização que elas tinham ao redor de cada cadeia de ácido graxo. E agora vocês veem uma estrutura um pouco menos organizada, por exemplo, do que essa em relação às moléculas de água. E os lipídios ficaram próximos um do outro. Eles não estão interagindo um com o outro, gente, mas devido a esse rearranjo das moléculas de água, eles se aproximaram. Isso aqui é o que a gente chama de interação hidrofóbica, que basicamente é uma consequência entre o rearranjo das moléculas de água. No caso das interações de Van der Waals, é diferente. Aí sim há um tipo de interação realmente entre duas moléculas apolares. Então aqui é até semelhante um pouco a dipolo-dipolo, mas em moléculas apolares. Por quê? Você tem aqui duas moléculas, por exemplo, apolares nesse caso. Quando elas começam a se aproximar, os elétrons de cada uma delas vão começar a se movimentar, de forma que vai formar uma certa carga parcial negativa devido a um acúmulo mais de elétrons nessa região aqui e uma carga parcial positiva do lado de cá. O mesmo acontece aqui, porém inversamente, né? Sendo assim, o que começa a acontecer é uma interação entre as nuvens eletrônicas aqui desse átomo e desse átomo, formando as chamadas interações de Van der Waals ou forças de London. Ambos processos são bastante comuns e acontecem em sistemas biológicos. São interações fracas, mais fracas, né? Assim como, por exemplo, dipolo-dipolo, todas são interações fracas, mas que acontecem em tão grande quantidade dentro de um sistema biológico que acabam se transformando juntas em interações mais fortes. É isso que eu tinha para falar hoje sobre interações fracas e até a próxima.